é o seguinte: a investigação sobre lavagem de dinheiro e peculato contra o senador Flávio Bolsonaro e seu ex-assessor Fabrício Queiroz será retomada no Ministério Público do Rio de Janeiro. O caso estava parado desde julho à espera de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade do compartilhamento de informações sigilosas por órgãos como a Unidade de Inteligência Financeira, o IFE, a Receita Federal com o Ministério Público e órgãos policiais sem autorização judicial. A defesa de Flávio Bolsonaro sempre alegou que a solicitação dos dados configuraria uma quebra de sigilo pelos detalhes nos relatórios, sem que houvesse uma investigação formal em andamento, e que os dados teriam sido solicitados por e-mail. No entanto, ontem o Ministério Público do Rio divulgou um ofício da presidência da UIF, em que o órgão explica como funciona o sistema de obtenção das informações sigilosas. Além disso, afirma que os dados pedidos sobre o senador em dezembro do ano passado foram requeridos por meio desse sistema. Isso aí ainda é um flanco a ser explorado pela defesa do Flávio Bolsonaro, Augusto? Porque é o seguinte: o Toffoli, você viu que a gente acompanhou o julgamento, ele foi mudando o seu voto conforme ele ia perdendo, né? Então ele deu aquela liminar em julho contra o compartilhamento de dados com a Receita e o então COAF, e ele tentou articular nos bastidores do Supremo a construção da maioria a favor da liminar dele. Não conseguiu, prevendo a derrota, amenizou o voto e começou a jogar na base do se colar, colou com aquele voto que depois o Luiz Roberto Barroso até ironizou que tinha que chamar um professor de javanês para traduzir, de tão enrolado que ficou. Aí cada ministro foi votando no plenário. O Toffoli inicialmente fez uma restrição apenas à Receita, deixando liberado o COAF, o compartilhamento de dados, ou seja, contrariando já aquilo que havia definido em julho, mas deixando essa margem aí de que teria de ser pedido por meios formais, que não poderia ser pedido por e-mail. Os ministros foram vencendo o Toffoli na defesa de que os dados poderiam ser compartilhados sem autorização judicial e sem maiores restrições, ou seja, até os dados da Receita Federal poderiam ser compartilhados em detalhes com extratos bancários e fiscais, e o Toffoli, afinal, no final da sessão, acabou mudando completamente agora o seu voto para se unir à maioria vencedora e não perder o direito de redigir o acórdão. Tá? Que não é acordão, não, é o acórdão com acento. Tem gente que confunde na internet, né? O acórdão, que é ali o texto final da decisão, e para poder receber também outros pedidos de liminar. Porque se ele tivesse sido voto vencido, passaria a relatoria para o primeiro ministro que divergiu do então relator, que era o Toffoli. E esse primeiro ministro era o Alexandre de Moraes. Então, o Toffoli mudou completamente para ainda dominar a caneta aí. E na sessão seguinte a essa goleada que o Toffoli sofreu no final, juntando-se ao time vencedor, Augusto que usou aquela imagem, né? O atacante que não tá fazendo gol, aí se junta, tomando, né? Aí tá junta ao time adversário. No jogo do Brasil e Alemanha, o cara vai e chuta para fazer o sétimo. Exatamente. Contra. Mas aí na sessão seguinte, o Alexandre de Moraes, que havia dado o voto divergente, acabou resgatando essa tese do Toffoli da comunicação formal. Ou seja, que não podia ser por e-mail e tal. Então a defesa do Flávio Bolsonaro deve ter aberto o olho ali para esse flanco, mas o Ministério Público do Rio está dizendo que dados foram pedidos por meio do sistema próprio, que é isso que os ministros estão dizendo que é preciso ser feito. Então, certamente ainda vai haver uma discussão a respeito disso, mas o importante é que depois de 4 meses em que Dias Toffoli segurou a investigação sobre o filho 01 do presidente, a investigação finalmente é retomada e eu espero que os fatos realmente se esclareçam, Augusto. Eu vou dizer o que tenho repetido aqui, eu vou repetir, né, o que já disse aqui N vezes. Todos esses casos registrados na Assembleia do Rio têm que ser investigados, todos, sem exceção. Há vários, né, que estão nessa lista, que inclui o 27 deputados. Senador Flávio Bolsonaro, porque é o que o país aprendeu a desejar. É assim, desde que o Brasil mudou com a Lava Jato, tudo tem que ser investigado, é bobagem você tentar recorrer a truques, apelos, recursos e tal, porque o Brasil agora quer saber tudo. Então, quanto mais a coisa é enrolada e demora, maior é a suspeita de que ocorrer irregularidade. Deixa rolar, até porque ninguém consegue segurar. Zé Maria. O processo está lá na frente.
já não é mais hora de discutir informações preliminares. Acabou. Não são informações de sigilo pessoal, mas de movimentações consideradas atípicas e suspeitas. São relatórios, feitos inclusive através de um programa de computador, né? Esse algoritmo indica depósitos constantes, insistentes, ou acima de R$10 mil. E o que há de inusitado e de suspeito nesse processo é grandes somas de depósitos em dinheiro vivo. Ninguém pega salário todo em dinheiro vivo e vai no outro banco depositar. Ninguém vende um carro e pega o dinheiro vivo e vai depositar. Dinheiro vivo tem uma explicação, no mínimo, muito duvidosa. E aí passa-se ao segundo passo, que é o processo. E já há o segundo passo. O Ministério Público já está avaliando o processo. Esse processo que foi suspenso pelo ministro Dias Toffoli e confirmado por Gilmar Mendes. Então é natural que ele seja retomado. Veja bem, é simples assim. É só explicar a origem do dinheiro e por que Fabrício Queiroz movimentou tanto dinheiro. O senador Flávio Bolsonaro não foi o único na Assembleia do Rio de Janeiro que passou por essa investigação, aliás, que passa por essa investigação. Outros deputados estaduais com movimentações até bem superiores à movimentação do senador Flávio Bolsonaro. O que é diferente nisso aí é que ele está resistindo, vai ao Supremo e não explica. Ele tem que dizer, levar o Fabrício Queiroz a explicar a origem do dinheiro e por que tanto dinheiro vivo depositado de uma forma tão rotineira e tão constante assim. É simples assim. Augusto e Felipe, a gente fala muito aqui de acesso aos dados sigilosos do ex-COAF, da Receita Federal. Eu insisto que não se trata de abertura de sigilo, e sim compartilhamento de dados. Os integrantes da Polícia Federal e do Ministério Público são funcionários públicos. Tomaram posse, não é uma nomeação simples, toma posse, faz um juramento. Inclusive, abrir segredos, sigilos, né, desses processos é crime funcional e pode ir para a cadeia. Então, não se trata de abertura de sigilo, e sim uma transferência ou compartilhamento do sigilo. Os dados continuaram sigilosos. Então, esse processo contra o senador Flávio Bolsonaro já está lá na frente. Não é hora de discutir essa história de COAF, não. Isso já passou. E a decisão do Supremo mostra que o compartilhamento é legal. A única sombra que ficaria, Felipe, é essa mesmo. Se o pedido foi feito através de um meio informal, como e-mail. Mas fica muito difícil, porque quem tem que provar essa relação aí é Flávio Bolsonaro. O Ministério Público diz que pediu dentro dos trâmites normais, ou seja, da plataforma oficial que deixa o nome e a senha de quem fez o pedido. Exatamente. E é preciso ver se houve um pedido formal e aí mais adiante um detalhamento, se houve um e-mail que tangenciava esse assunto, mas não era exatamente isso. A gente vai trazer à tona e escrutinar e trazer o escrutínio sobre esse assunto nos maiores detalhes conforme essa investigação for avançando. E é por isso que é importante que a investigação avance para que todos os fatos venham à tona e sejam expostos para a população brasileira. E é claro que é preciso haver uma identificação de movimentações bancárias atípicas que sirvam de base para um eventual pedido à Justiça de quebra de sigilo bancário e fiscal. Porque senão você facilita demais a lavagem de dinheiro. E isso tudo faz parte do sistema nos padrões internacionais de prevenção ao crime de lavagem de dinheiro. Então os órgãos recebem aquele informe que é mais genérico, que é mais geral e que pode se juntar a outros elementos da investigação, outros indícios encontrados pelos investigadores. Então todo esse material junto pode servir de base para um pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal. Senão você não sabe nada sobre a movimentação daqueles que estão roubando, e aí como é que você vai justificar um pedido? Quer dizer, é uma tentativa sempre de enfraquecer os mecanismos que os investigadores dispõem para descobrir os crimes que estão sendo cometidos, Augusto. Perfeito.